Olá, mega fãs, tudo bem com vocês? Eu trouxe o Alexandre aqui para comentar comigo o filme de Kamen Rider Zi-O Overquartz, que estreou em 2019. A Ana não veio conversar hoje sobre o filme, ela tá um pouco chateada com a história, né, com o enredo, com algumas coisas que aconteceram, e ela resolveu não gravar dessa vez. Mentira, é porque ela tá ocupada. Xande, você é um cara que consome Kamen Rider desde quando, cara? Olha, eu comecei com Forze. Lá em 2011, Lá né? em 2011. Por sua causa, por sinal, você que me apresentou. E aí eu fui assistindo os seguintes dele. Dei uma voltada também, assisti Kabuto. Muito bom. E depois daí, todo ano, tirando Ghost, Sim. eu acompanho todos os Riders. Engraçado, tirando Ghost, né? Depois a gente comenta qual o problema de Ghost aqui no Mega Hero. O seguinte, gente, o Overquartz é o filme de Zi-O que estreou no ano passado. A gente não teve como comentar, porque ele estreou lá no Japão. A gente só teve acesso depois, quando ele foi legendado. Então eu queria dar parabéns aí pro pessoal do Newsect, que está disponibilizando pra gente assistir esse material, que não é licenciado aqui no Brasil. Então, parabéns e continue com o trabalho de vocês. Assim, Xande, antes de entrar no filme, no longa-metragem, qual é a sua relação com o Zi-O como um todo? Quando eu comecei a assistir Zi-O, eu tava um pouco com o pé atrás, até por causa da temática, né? Relógios, eu fiquei, vamos ver como é que vai ser essa história. Mas, à medida que ela foi avançando, eu fui gostando muito mais do que eu imaginei. Pensei que você ia ficar preocupado com a temática de viagem no tempo, né? Porque já teve problemas com o Decade, né? Mas, por incrível que pareça, eu gostei da forma como eles trataram a viagem do tempo e até como eles conseguiram inserir todos os Riders da Era Heisei nessa viagem do tempo. Até o próprio Decade, como muito legal a participação como dele. foi inserido. Então, eu fui me prendendo não só à história, como também aos personagens principais. O próprio Zi-O, eu consegui me relacionar muito com ele, diferente de alguns outros Riders principais. Olha aí. Gente, o Overquartz, ele faz parte do cânone de Kamen Rider Zi-O. O Shirakura, né, que é o diretor de planejamento e produção da Toei, confirmou isso. Mas o diretor do filme comentou em uma entrevista lá no Japão que esse filme ele se passa em uma realidade alternativa aos eventos da série. Então muita coisa que você vai ver nesse filme é diferente ao desfecho de Kamen Rider Zi-O, porque ele se passa tecnicamente logo após o episódio 43, então bem na reta final. Então muita coisa que acontece ali não faz muito sentido se você for comparar com a série de TV. Então é normal ter esse estranhamento quando você for assistir Overquartz. A história é bem simples, é um plot assim, até eu digo raso para os padrões de Kamen Rider, que é um filme na verdade para dar duas explicações. A primeira é para mostrar como eles conseguiram o Radio Watch do Drive e fazer aquele bom e velho fanservice da Era Heisei. Beleza que a gente teve durante a série toda de Zi-O, fanservice episódio por episódio, mas ter todo mundo em tela é nesse filme. E é basicamente o seguinte, ele se divide em dois arcos. O primeiro arco eu achei arrastadíssimo, Xande, que é aquele arco que eles têm que voltar lá no final da Era Sengoku para encontrar Nobunaga e recuperar a Stein Belt, a Clara, né, para impedir que a linha do tempo dos Riders da Era Heisei sejam apagadas e conseguir o Raid Watch. Eu, particularmente, não gostei muito dessa primeira parte, porque eu achei que ela não vai a lugar nenhum. Porque os personagens que aparecem em Overquartz, que são os Quartz, que é um conceito muito bacana, eles querem apagar a Era Heisei, eles querem apagar toda a história da Era Heisei, esse que é o plot do filme, mas não faz tanto sentido pra mim terem que viajar lá no passado pra destruir o Drive, sendo que eles podiam viajar mais no passado ainda e destruir o Kuga, por exemplo, e impedir que tudo isso acontecesse. A sensação que eu tive no primeiro ato foi muito parecida com a sua. Na verdade, eu achei que tava mais episódico do que deveria ser um filme. Sim, é isso, exatamente isso. Porque chega um ponto que termina esse ato e você fica... Certo, agora vai aparecer o preview do próximo episódio pra começar o próximo episódio da série. É porque parece um episódio pro Drive, né? Tanto que você tem o Mac nesse primeiro ato, assim, participando mesmo. E não só isso, tipo, o próprio foco no Belt já te dá essa sensação de que é uma espécie de episódio dentro do filme. É pra meio que esclarecer, porque na série eles simplesmente conseguem o Raid Watch, então você tem finalmente um background. Agora, o que é engraçado, é um background alternativo, já que esse filme se passa em outra continuidade, como o diretor disse. Para mim, o ponto alto do filme são os Quartz. Eu acho que é um conceito que poderia ser muito bem utilizado durante a série. São entidades que meio que mexem com a linha do tempo, acho que foi isso que deu a entender, e que eles podem, inclusive, reconstruir a história. Eles estão ali meio que influenciando os acontecimentos da Era Heisei, meio que moldando também os Riders para chegar naquela situação. E como você falou, eu acho que o conceito ele não só é legal para a série, como eles poderiam ampliar, tipo, para todo mundo de Kamen Rider, porque seria um ponto para meio que corrigir algumas incongruências que tem na história. Outro ponto alto que eu achei são os três Riders que aparecem, né? Os Amonas, os Songes e o Brax. Eu não sei como é que pronuncia o nome, porque são três Riders que eles homenageiam Riders da Era Showa.
Os Amonas, ele homenageia Kamen Rider Amazons, o Black RX, e os Ondes, o Jay, o Zeto e o Shin, que são Riders da era Showa. Eles são a mistura desses Kamen Riders. Eu achei muito legal você ter isso dentro do filme. Apesar de que eles têm pouco tempo em tela, eles aparecem mais nesse segundo ato. Mas beleza, eu achei que foi uma ótima homenagem até pra era Showa. Eu não sei se é uma impressão minha, mas o filme tem uma metalinguagem. Eles meio que brincam com o lance da Era Heisei, a rixa da Era Heisei com a Era Showa, as manias e tudo que a Era Heisei tem. Eu acho que o filme ele tenta até meio que brincar com isso e dar um passo para a era seguinte. E, querendo ou não só isso, outra coisa que eu notei, que eu imagino que você também deve ter notado, é a questão do Woz, que durante toda a série, por mais que ele esteja ali como espectador, como anotando, e depois se torne um rider, ele meio que ele não brinca com a audiência. No filme ele começa a fazer isso. Sim. Ele tá ali... Quebrando a quarta parede? Ele quebra a quarta parede, ele tá dialogando com o espectador a todo momento, tendo essas sacadas, falando, ó, isso acontece aqui, essa é a história dos Riders, e chega um momento que ele se isenta, ele fala, não, agora eu faço parte dessa história, então eu tenho que participar dela. Concordo com você. O Oz, pra mim, que é um dos grandes personagens aí de Zio, inclusive rouba a cena em vários momentos. Esse filme, ele entrega pra gente uma nova forma do Zio, que é o Kamen Rider Zio, não Oma Zio, é o Kamen Rider Zio forma Oma, né? Que seria uma versão mais pura do Oma Zio, foi o que deu a entender pra mim, tão poderosa quanto, ele pode invocar os Riders, parar o tempo, fazer barreira de energia, ele é super poderoso também. Uma pena que esse Kamen Rider não aparece na série de TV, até porque ele é um Kamen Rider alternativo. Mas eu acho que o que mais chamou a atenção de todo mundo, e isso fica bem claro quando você vai no Twitter e comenta sobre Overquartz, é o final. Eu acho que a Toei deu uma resposta ao Aranhaverso e mostrou o Riderverso deles. Porque é uma parte que reúne todos os Riders da Era Heisei, que eles começam a aparecer depois dos Quartz terem tentado apagar a história deles, eles voltam, né? É filme de Kamen Rider. Todo mundo volta. E não aparece só os Riders Heisei que a gente conhece. Aparece o Kamen Rider Kuga do mangá. Aparece o Kamen Rider Brain, que é de um especial. Aparece o Zangetsu com a Kashidoki Arms, que é uma versão que aparece em um show de palco de Kamen Rider. E os Go Riders. Eu achei muito legal da Toei meio que abraçar todas as séries e materiais. Beleza, que tem mais coisa que ficou de fora. Seria louco, imagina se aparecesse o Masked Rider ou o Cavaleiro Dragão pra mostrar que tudo tá envolvido. Mas eu acho que foi legal esse fanservice. E não só isso, porque assim, é algo que a gente não espera. A gente tá ali assistindo, aí começa a aparecer, o pessoal começa a correr, começa a aparecer Riders, por exemplo, o do mangá mesmo. Eles colocam os balões dele falando, e tipo, você tem que realmente prestar atenção naquela parte, porque você tem que ler o balão e prestar atenção na cena, no que tá acontecendo. E trazer Kamen Riders que não apareceram nem em mangá nem em série, né? Como a própria forma dos Zangetsu, que é uma coisa só daqueles stage shows que eles fazem no Japão. Então eu acho que assim, em termos de filme de Era Heisei comemorativo, Overquartz ele consegue cumprir o papel, mas não tem uma história tão interessante que faça você ficar preso. Isso é. Mas assim, voltando um pouco no começo do filme, logo a cena de abertura. É verdade. Que é com o Zero One. Isso que eu ia comentar, acabei esquecendo. Eu adorei aquilo, porque querendo ou não, é uma passagem de era. Ele tá ali anunciando o novo Rider e a forma como a multidão, no caso os telespectadores, reagem àquilo, você fica, meu Deus, tipo, o que vai acontecer agora nessa nova era? Eu acho que é como se fosse um episódio 0 do Zero One, né? E eu queria saber se isso vai relacionar de alguma forma com o filme do Zio com o Zero One. Será que os eventos que a gente viu nesse filme vai refletir de alguma forma no crossover deles dois? Aí a gente só vai saber um pouco mais pra frente. Mas e aí, como um todo, Xande, você acha que foi um filme que valeu a pena? É um daqueles filmes que não precisa assistir de novo? O que é que você acha? Seja sincero. Olha, eu gostei. Ele tem seus pontos negativos. Eu acho que, querendo ou não, o que mais incomoda é justamente ele não fazer parte da cronologia de fato da série. Sim. Porque você termina de assistir e você vai ver o filme e você fica... tem alguma coisa aqui que não tá encaixando. Se você não souber dessa informação, realmente, você acaba achando que foi de fato um erro de continuidade. Sim. Mas tirando isso, o fanservice ele é muito bem entregado. E a história, ela é ok. Eu gostei da história. É uma história que entretém, que dá pra você passar o tempo facilmente. Não é meu filme de Rider solo favorito, mas é um bom filme. Eu acho assim, que só faltou algumas participações de outros atores da Era Heisei, mas a gente até que releva porque a série tem várias participações. Eu acho que é um bom filme pra você assistir assim de forma descontraída, ele não tem grande profundidade, parece um episódio da série de TV um pouco maior. Adorei as participações especiais dos Riders de outras mídias, gostei muito da trilha sonora e dos efeitos especiais. Mas e você que tá assistindo a gente, o que é que você achou de Kamen Rider Zio
Overquartz? Deixa aqui nos comentários, deixa sua opinião, pode ser positiva ou negativa, pode ser meio termo, não importa, vamos bater um papo aqui e a gente volta depois pra comentar mais coisa de Zio aqui, porque vai sair mais material, vai ter um filme aí do Gates, né? Então a gente vai voltar a comentar. E não esquece de seguir o Mega Hero no Instagram, @MegaHeroOficial, e acessar o nosso site que é o www.megahero.com.br. E é isso, nos vemos em breve e desperte herói que é em você.